minutinho. E agora sim, né, de maneira mais oficial, um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco nessa manhã de sábado, né, uma manhã muito gostosa, por sinal, né, ensolarada, mas ao mesmo tempo não com calor insuportável. Né, também já com preparativos aí para um grande feriado, né, feriado na terça, no caso daqui de São Carlos, feriado na quarta-feira também, quinta, né? Na quinta. Então, para muitos aí é quase que umas férias, né? Para alguns lugares que vão emendar esses feriados, né? E eu sei que, né, até poderia ter talvez escolhido outra data, né, para fazer esse treinamento, mas a gente está com um tempo bastante apertado até o final do ano. Tem mais treinamentos que nós queremos fazer aí também com outros ministérios, né? Então, por se tratar, né, de um tempo mais apertado, então acabou que foi uma data oportuna ainda hoje, né? E todos os treinamentos, assim como esse de hoje, vão ser gravados aí, disponibilizados para quem não pôde participar. Então, até o final do ano, né, a gente vai ter um bom material aí para entender um pouquinho mais, né, os ministérios aqui da Igreja Presbiteriana de São Carlos, também da IPB, né, e de alguma forma também buscar a sabedoria de Deus aí, né, porque o objetivo é que o membro da igreja, né, o membro da Igreja de Cristo, esteja trabalhando em um ministério, esteja servindo naquilo que Deus tem o chamado para servir. Bom? Então, o treinamento de hoje é um treinamento de oficiais, tá? Então, vai falar um pouco mais exclusivamente, né, de presbíteros, docentes e regentes, né, que no caso são pastores e os presbíteros eleitos pela igreja. O pastor também pode ser eleito pela igreja, mas no caso o presbítero regente é aquele, não que rege o coral, né, mas aquele presbítero que trabalhará no conselho junto ao pastor aí na administração, né, da igreja e na disciplina da igreja também, tá bom? E o diácono, né, o diácono também é oficial da igreja, eleito pela igreja para um trabalho específico, né? Então, a princípio, né, para esse treinamento, nós vamos ler um texto bíblico, né, um texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas. Os irmãos que estão em casa, tá? Caso dê alguma interferência, não consigam ouvir alguma coisa, tá? É só me avisar que a gente tenta ajustar aqui, tá? E aí, só para anunciar para quem está aqui com a gente, né? Quem está em casa lá é o Tomás, o presbítero Pedro, e acredito que o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique, tá? Tem dois Pedro Anchieta, né? Então, acredito que o outro seja o Pedro Henrique. Isso, pastor. Ah, muito bem, Pedro. Então, gente, Lucas capítulo 14, a partir do verso 28, é um texto muito interessante das Escrituras, né? Jesus Cristo, ele está diante de uma grande multidão que o seguia, mas agora era momento de fazer um filtrozinho, né? E esse filtrozinho, né, de Jesus Cristo é um filtrozinho que com certeza trouxe bastante peso para algumas pessoas, tanto que o número diminui, né, demais depois dessa conversa de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava falando da importância, né, do sacrifício para ser um verdadeiro discípulo dele, né? Então ele não estava agora apenas, né, buscando seguidores, pessoas que estavam ali, né, sem saber muito bem o porquê, ou mesmo, né, por interesses próprios, né? Algumas pessoas estavam ali porque tinha pão, né, bastante pão inclusive, né? Algumas pessoas estavam ali porque, né, buscavam cura física de enfermidades, né? Mas agora Jesus Cristo está falando a respeito do verdadeiro discipulado, né? Não é uma busca apenas de interesses pontuais ou pessoais, né, mas uma caminhada real e verdadeira, né? E nesse ponto, agora do versículo 28 de Lucas 14, Jesus Cristo então começa a contar algumas parábolas ou algumas ilustrações para falar a respeito do discipulado. E ele diz: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo ainda está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo
sem abrir mão de tudo o que possui. Até aqui apenas, versículo 33, meus irmãos, a princípio, esse texto ele traz um peso muito grande, porque ele está falando a respeito de planejamento. E quando ele usa essas duas ilustrações, ele fala, alguém que vai construir uma torre, ele planeja, ele vai medir a quantidade de esforço físico, material, humano, porque ele não quer passar vergonha, ele não quer construir um pedaço da torre e não ter o suficiente para terminar e ser ridicularizado pelas pessoas. A outra ilustração é do rei. Um rei ele está indo para uma guerra, ele calcula, ele sabe quantos soldados vêm contra ele e ele precisa entender se a força que ele tem é suficiente para derrotar, é suficiente para essa guerra. Senão, ele vai tomar uma precaução, ele vai ter uma alternativa antes que o mal venha, antes que talvez a desgraça seja maior para ele, para o seu exército, para toda uma nação, talvez. E quando Jesus Cristo conta isso, ele está falando aqui que não é diferente o discipulado. E a comparação dele é o seguinte, ninguém pode ser discípulo dele se não abrir mão de tudo, de tudo. Então o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, eu quero dar para vocês um dado muito importante para o planejamento. Você planeja ser o meu discípulo? Então o dado importante é o seguinte, você precisa abrir mão de toda a sua vida. Então, se você não está disposto a abrir mão de toda a sua vida para ser o meu discípulo, é melhor não tentar. E é lógico que o contexto bíblico geral vai nos mostrar que a outra alternativa, sem ser um discípulo de Jesus Cristo, é a alternativa de ir para a perdição. Então é lógico que nós sabemos que por mais alto que seja o preço do discipulado cobrado por Jesus Cristo, para nós não é uma alternativa, para nós não é uma opção, para nós é a realidade. Nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, estamos aqui por isso. Tá? Então, estou dizendo isso, meus irmãos, porque quando nós pensamos em discipulado cristão, todos nós somos discípulos de Cristo. Todos nós que estamos aqui, pelo menos espero eu que tenham entendido que estar aqui não é fazer parte apenas de uma instituição, ou mesmo fazer parte de algo que pode ser considerado um clube de entretenimento, algumas pessoas veem a igreja assim, ou mesmo um mercado de consumo, eu vou ali para obter algumas coisas do meu interesse. A multidão seguia Jesus muitas vezes com esse pensamento, mas nós estamos aqui porque nós entendemos que ser discípulo de Jesus exige abrir mão da nossa própria vida, e agora, como uma comunidade, nós queremos juntos nos apoiar para isso. E pensando agora em algo mais estrito, que é o oficialato. Está chegando mais alguém aqui. Pensando em algo mais estrito, que é o oficialato, os princípios não são diferentes. Tudo bem, Gabriel? Enquanto a gente estiver aprendendo e entendendo um pouco mais aqui a respeito do oficialato, a gente vai entender que o princípio não é diferente. Apesar de que, como eu disse, ser discípulo de Jesus, para quem entende a verdadeira salvação, não é uma opção. Ou você é discípulo de Jesus, ou você está perdido completamente. Mas o oficialato é uma opção. Você pode avaliar a sua condição, você pode avaliar o seu chamado para com Deus, você pode avaliar diante da própria igreja, em que a igreja também vai te ajudar a entender se essa escolha é sábia ou não. Mas não é diferente no sentido de que, se ser discípulo de Jesus traz uma dificuldade grande, que exige um sacrifício muito grande, ser um oficial na igreja vai aumentar um pouco mais essa responsabilidade, vai aumentar um pouco mais esse sacrifício. E eu não estou dizendo tudo isso para desanimar os irmãos. Talvez alguns poderiam dizer, pastor, então no final dessa reunião ninguém mais vai querer ser oficial, porque você está falando que o negócio é complicadíssimo, Mas, meus irmãos, as recompensas e o privilégio, que é dado por Deus, a honra de fazer parte desse ministério, também não tem preço. Nós abrimos mão, talvez, de nossa própria vida para isso, mas a vida que nós recebemos em troca é algo que não tem preço, é algo que não dá para mensurar em números humanos, talvez, aí falando. Então, aquele que já, eu acredito que muitos dos que estão aqui conosco hoje, ou são presbíteros ou diáconos,
né, entendem um pouquinho disso que eu estou falando, né, mas aqueles que estão aqui para entender um pouquinho mais a respeito desse oficialato, né, vão poder descobrir isso caso um dia Deus dê esse chamado, né? Tirando a Rosilene, já deve ter entendido que na igreja presbiteriana ela não vai poder ser presbítera nem diácona, né, diaconisa. Mas, ao mesmo tempo, acredito que todo membro da igreja, né, mesmo as mulheres da igreja, deveriam, né, e poderiam conhecer um pouco mais a respeito disso, para também, né, de alguma forma, auxiliarem, né? A mulher, ela tem um papel muito forte, né, no casamento, por exemplo, como auxiliadora e submissa ao seu marido, né, mas como humanidade, a mulher tem também um papel muito forte de auxiliadora. Então, acredito, né, e vou talvez parafrasear alguém que eu não me lembro o nome, mas um pastor, né, que eu me lembro muito bom, que diz que por trás de um grande diácono, por trás de um grande presbítero, por trás de um grande pastor, sempre vai existir também uma grande mulher. Então, as mulheres entenderem também, né, esse projeto maravilhoso de Deus que é o oficialato, né, também é muito importante. Tá bom? Então, obrigado, Rosilene, por estar aqui com a gente, representando as mulheres hoje. Tá? Uhum. É verdade, ainda mais quando a gente vê, né, a presidência do Barack Obama, né, a mulher dele, eu acho que estava muito mais em evidência do que ele em vários momentos, né? E assim também é no ministério, né, com a igreja. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá então, meus irmãos. Então, diante dessa introdução, como eu disse, para a gente remir o tempo, eu quero ser um pouco mais objetivo aqui, né, trazendo, em primeiro lugar, alguns aspectos bíblicos a respeito do oficialato, tá bom? Depois eu quero trazer também, né, algumas ponderações que a nossa Constituição, né, a gente tem uma Constituição da IPB muito bem feita, né, que deveria ser lida por todos os membros, né? E eu sei que nem todos vão fazer isso, mas, né, para mim, né, pelo menos no meu ponto de vista, é uma obrigação dos oficiais da igreja conhecerem a Constituição, principalmente no que diz respeito ao oficialato, já que ela traz especificações muito boas, ponderadas e muito instrutivas a respeito disso. Então a gente vai conhecer um pouquinho, né? É um livro grandão, então a gente não vai ler ele todinho, mas a gente vai ler alguns pedacinhos aqui que são muito importantes para a gente, tá bom? E depois a gente vai ter também um momento aí para uma discussão, para trazer alguns aspectos mais práticos, tá? E aí sim, abrir um pouquinho aí para que todo mundo possa falar, não que, né, nos outros momentos você também não possa interromper, caso você queira compartilhar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, tá bom? Mas vamos lá, né? Primeiro, sem mesmo abrir a palavra de Deus, né, trazendo algum conhecimento aqui do contexto geral da Bíblia, né, é muito fácil a gente perceber na Bíblia que o aspecto, né, de liderança do ser humano, ele é muito forte, uma vez que o próprio Adão, né, representando a humanidade, ele é convidado, né, ou mesmo capacitado, criado com o propósito de ser um corregente, né, um governador desse mundo, desse universo, juntamente com Deus, na dependência de Deus. O pecado atrapalha isso, então a gente vai perceber que o ser humano perdendo esses aspectos precisam ser restaurados pelo próprio Deus. Então na Bíblia a gente vai ver que Deus em certos momentos chama pessoas com esses aspectos de liderança e capacita ainda mais essas pessoas para cumprirem tarefas específicas, né? Vamos pegar aí, saindo de Adão, um pouco mais para frente, o próprio Noé, né, que teve uma tarefa muito especial, né, dada nas Escrituras Sagradas. Depois, talvez um pouco mais para frente, Abraão, né, Isaac, Jacó. Né, mais para frente ainda a gente vai ver, por exemplo, né, um líder muito especial, Moisés. Né, e aí eu quero parar um pouquinho nessa parte da história para se lembrar que Moisés ele teve uma tarefa árdua, né, uma tarefa que aqueles que conhecem a história bíblica, já tiveram a curiosidade de dar uma lida lá em Êxodo, né, vão perceber que ele teve muitas dificuldades, né, mas em certo momento também, né, acredito que pela graça de Deus ele recebe um conselho do sogro dele, o Jetro, né? E qual era esse conselho? Quem se lembra aí? Muito bem. Não lidere sozinho, né? Não faça sozinho, não carregue esse peso sozinho, porque tem mais pessoas no povo, né, que podem ser capacitadas a isso,
né? Eu acredito que a partir dali o primeiro conselho, né, ele já no caso ali, constituído, né, nas Escrituras Sagradas. Era uma nação inteira, né, um povo inteiro que estava lá no deserto, né, passando ainda por um período probatório, né, de provação, mas ali naquele deserto Deus já dá um pouco desses aspectos de liderança, tanto através de Moisés, como através daqueles príncipes, né, que foram escolhidos para também fazerem parte de um conselho que poderia dirigir aquela nação juntamente com ele, tá? Mas vamos lá, né? O Antigo Testamento vai mostrar vários desses aspectos, né? E a gente vai perceber que em muitos momentos o povo esteve mais perto de Deus, e é interessante notar que todas as vezes que o povo de Deus esteve mais perto de Deus, eles também estavam sendo bem liderados, né? Nós vemos ali nos livros de Reis e Crônicas, né, várias vezes que são citados os reis que fizeram aquilo que era bom diante do Senhor, e também, por conta disso, recebeu a bênção da prosperidade, uma nação que prosperou. E muitos reis, líderes, né, sacerdotes, né, mesmo, né, que fizeram aquilo que desagradou o Senhor, e dessa maneira também o resultado é o povo de Deus se afastando mais da presença de Deus. E aí a gente vê a importância do líder, né, um líder que está distante de Deus, ele tem uma tendência muito forte de levar o povo de Deus para longe de Deus também, né, uma vez que ele está ali com uma responsabilidade muito grande, né? Mas aquele líder que está próximo de Deus, aquele líder que se aproxima em intimidade com o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, né, a segunda pessoa da Trindade, é aquele que também é sempre abençoado, né, com uma liderança efetiva, que traz as pessoas também para perto de Deus, tá? E aí eu gostaria agora de ler um texto que está lá no profeta, né, que é o profeta Jeremias, Jeremias capítulo 3, versículo 15, uma promessa de Deus, né, para aquele povo lá do Antigo Testamento. Essa promessa está já relacionada a Cristo Jesus e a igreja que ele institui como povo, né, numa atualização aí do povo que antes era Israel, né, e eu gosto demais dessa promessa porque é possível vê-la se cumprir nas Escrituras, mostrando que o nosso Deus é fiel. Então, um texto aqui na Nova Versão Transformadora, ele diz o seguinte, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Então a promessa é o seguinte: eu lhes darei líderes, segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Tá? Então aqui a promessa é num contexto em que Israel estava afundando cada vez mais por causa de uma má administração, uma má liderança, né? O povo também era corrupto, não dá para colocar essa responsabilidade apenas no líder. O líder carrega uma responsabilidade de representatividade, né? Mas o povo muito corrupto. E a promessa de Deus é, olha, eu vou dar para vocês líderes que guiarão vocês com conhecimento e entendimento. Né? Onde que a gente vê isso se cumprir? Né? Então, se os irmãos puderem abrir as Bíblias agora em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, nós vamos ver que, né, a promessa principal, messiânica, né, de Deus, ela se cumpre em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, ao ascender aos céus, deixa uma promessa, né, para aquele povo, que agora se chamaria igreja, né, e dentro dessa promessa ele diria que esse povo seria capacitado, né, para ser igreja, né, e líderes seriam capacitados para guiar essa igreja com o poder do Espírito Santo. E aqui em Atos 2, de 1 a 4, a gente vê a realização, né, dessa promessa, né, o cumprimento dessa promessa. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Tá? Então, eu sei que, né, é um texto muito especial das Escrituras, porque aqui a gente vê pela primeira vez, né, essa ação do Espírito Santo capacitadora, né, uma vez que o povo, né, a igreja,
de Jesus Cristo estava reunindo, esperando o cumprimento da promessa, e agora a promessa se cumpre, né? Aqui de uma maneira sobrenatural, mas não querendo indicar que todas as vezes vai ser dessa maneira, né? Mas dessa maneira sobrenatural, indicando claramente, né? E talvez ali naquele momento para eles visivelmente o Espírito Santo adentrando corações e capacitando para aquilo que seria necessário, né? Naquele exato momento seria necessário que eles falassem outras línguas, e eles tiveram essa capacitação. A gente vai ver com o contexto da história, né, que depois Pedro também vai ser capacitado a pregar, e ele prega para uma multidão que entende e aceita o desafio do discipulado também, né? Com isso a gente vai ver mais para frente na história esse Espírito Santo capacitando mais e mais pessoas, né, para que essas pessoas façam novos discípulos para Jesus Cristo, né? E a igreja chega até nós hoje, né, através desse processo maravilhoso que foi iniciado por Deus naquele dia e que faz parte das nossas vidas hoje, né? Então, não tenho dúvida que o líder segundo o coração de Deus, o líder que lidera com sabedoria, conhecimento, entendimento, é o líder que está cheio do Espírito Santo, né? E nós nos enchemos do Espírito Santo, né, à medida em que nós nos aproximamos de Deus, através da sua palavra, através da oração, né, através, né, do comprometimento com a sua obra, comprometimento real e verdadeiro. Bom, meus irmãos, vamos lá, de uma forma mais específica agora, né, onde que a gente vê já pela primeira vez alguns aspectos de diaconia e presbiterato, né? A gente já consegue ver ali em Atos, logo na primeira igreja. Bom, Atos capítulo 6, versículos de 2 a 4, assim como Moisés lá no deserto, né, ainda os 12 discípulos de Jesus Cristo, né, aqui Judas Iscariote já havia sido substituído por Matias, tá? Mas haviam 12 apóstolos e eles lideravam essa igreja sozinhos, né? Mas existiam muitos aspectos nessa liderança, né, que eles não conseguiam suprir, né? Então, Atos capítulo 6, versículos de 2 a 4, vai dizer o seguinte: por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Então a palavra serviço, né, que aparece bastante aqui no grego, ela está relacionada àquilo que nós traduzimos hoje como diaconia, né? Transliteramos apenas, né, como diaconia. Então o que estava acontecendo aqui já era uma divisão dos aspectos de liderança, né? Os apóstolos, eles precisavam se dedicar mais ao ensino da palavra, né, que era muito necessário naquela época e hoje, né? E haviam outras demandas de liderança, né? Naquela época, a principal demanda era a divisão de alimentos. Lembra que, né, quem fazia parte daquela igreja desse contexto eram pessoas que normalmente vendiam tudo que tinham, né, colocavam tudo isso diante desses apóstolos, né, e eles então administravam tudo isso para que não houvesse falta, né? Todo mundo tinha o suficiente para sobreviver e sobreviver bem, mas os apóstolos, né, não tinham naquele momento a disponibilidade suficiente para fazer todas essas coisas. Então já há naquele momento uma eleição, as pessoas escolhem então pessoas, né, para cumprirem outras tarefas. A princípio, essa tarefa de distribuição dos alimentos. Então há uma primeira eleição de diáconos. E aí a gente vai ver, né, essa separação em termos, né? Vão ser principalmente 3 termos que vão aparecer aí no Novo Testamento para relacionar a pastores, presbíteros e diáconos, né? Que é a palavra poimen, né? Que está muito relacionada ao pastoreio, era a palavra que era usada para o pastor de ovelha, tá? Mas aí ela passa a ser usada também, né, para aquele que de alguma forma lideraria a igreja no ensino, né? Depois também é usada uma palavra, né, que é a palavra episcopos, tá? E essa palavra episcopos pode ser traduzido como bispo ou presbítero. Ela está relacionada principalmente a uma liderança administrativa, né? Ou uma liderança talvez um pouco mais estrutural, né, da igreja. E a gente vai ver que ela vai aparecer também. Daqui a pouco eu vou mostrar um texto em que aparece, tá bom? E a outra palavra, diáconos, tá?
tá? E diáconos estava relacionado principalmente ao serviço, né? Mas não era serviço apenas como um servo, né? Mas o serviço estrutural da igreja também no sentido do processo de discipulado, né? A gente vai ver, por exemplo, Estevão, né, que era um diácono, mas era alguém que morreu, inclusive, por um testemunho muito precioso que foi dado porque ele estava ensinando a palavra de Deus, né? Ao mesmo tempo, a gente vai ver, né, outros aspectos aí da diaconia que tem a ver com essa evangelização, discipulado, né? Então, quem acha que diácono, né, apenas abre porta da igreja e apaga a luz para todo mundo ir embora no horário correto, né, está muito enganado, né? Ao mesmo tempo que não é apenas papel do presbítero servir a Santa Ceia, né? Presbítero é garçom, né? Ele serve, né, os elementos da Santa Ceia, ou mesmo ficar ali, né, reunido numa reunião infindável, né? A gente sabe que as reuniões de conselho são bem longas, né? Para tratar de assuntos apenas administrativos e estruturais, né? Então, a gente vai perceber que esses três aspectos de lideranças eles vão funcionar juntos, né? Para que a igreja cresça na sua missão principal, no processo principal, que é o processo de fazer discípulos para Cristo, tanto na proclamação do Evangelho, né, como na inserção e acompanhamento dessas pessoas enquanto igreja e também no amadurecimento, para que essas pessoas também desenvolvam seus dons, né, e possam trabalhar na igreja. Tá? Então, esse termo, né, presbíteros e diáconos, né, assim como pastores, eles não são estranhos às Escrituras. Algumas pessoas às vezes vão dizer, são termos adotados pela igreja presbiteriana. Não, a igreja presbiteriana ela vai nascer, né, muito tempo depois. Porém, a gente vai perceber aqui, né, que já lá na primeira igreja, né, ou aquilo que nós chamamos de proto-igreja, né, esses termos já eram usados para definir cargos dentro da igreja. A gente está estudando a carta de Paulo aos Filipenses, então se alguém puder abrir aí Filipenses capítulo 1, versículo 1, a gente vai ver a forma como Paulo se apresenta àquela igreja. Então, aqui na tradução Nova Versão Transformadora, ele diz: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, né? Aí então está aparecendo a palavra episcopos, né? Que também pode ser traduzida como presbítero. Bom, então já lá na primeira igreja a gente via que a liderança possuía essa divisão, né, estrutural de aspectos para que pudesse ser melhor liderada. Então, quando Paulo manda essa carta para essa igreja, que já era uma igreja bem estruturada, porém uma igreja ainda que iniciava lá no primeiro século, né, já existia ali um corpo de liderança especial. Então eu mando para toda a igreja, né, mas eu quero incluir aqui, ou enfatizar de uma forma especial, né, os presbíteros e os diáconos dessa igreja. Né? Então não foi uma coisa inventada pelos presbiterianos, né? Mas é algo que a gente vê claramente nas Escrituras Sagradas como um padrão muito bom, né, para que a igreja seja bem liderada, bem governada. Bom? E aí sim, né, agora a gente vai ver aqui um último texto da Bíblia, né? Ele é um pouquinho mais longo, mas muito especial, e eu acredito que, né, todo aquele que é presbítero, que é diácono, né, todo aquele que aspira esse oficialato, né, deveria estar bem inteirado desse texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1 ao 16, tá bom? E algo que eu quero afirmar aqui, né, é o seguinte: por que, pastor, é tão importante a gente rever essas coisas, né? Eu acredito que muitas pessoas, né, na igreja, né, acabam muitas vezes assumindo alguns cargos, né, por constrangimento, né, ou mesmo assumindo alguns cargos entendendo que de alguma forma ter algum cargo vai ser algo interessante para mim, mas não necessariamente conhecendo todos esses aspectos relacionados à sua responsabilidade, né, relacionados às suas próprias características pessoais para aquele cargo,
né? Então a palavra de Deus ela deixa muito claro algumas coisas para nós, né? E é lógico, né, sem citar nomes, né, pelas igrejas que eu já passei hoje, algumas vezes conversando com pastores, com presbíteros e com diáconos, né, percebe-se claramente que não há um entendimento claro de qual é, né, a sua responsabilidade real e quais aspectos da vida ele precisa desenvolver, né, para se manter fiel a Deus naquele aspecto. E por causa disso, né, nós vemos às vezes igrejas que poderiam estar sendo muito melhor lideradas e não estão, né, por causa desses aspectos que não são levados em consideração. Então, para mim é muito importante, né, talvez, eu não vou dizer, não vou dar esse desafio, porque eu mesmo sou bem desmemoriado, né, mas eu diria que talvez seria interessante que presbíteros, diáconos e pastores decorassem esse texto. Eu não vou dar esse desafio, porque talvez eu não vou conseguir. Né, mas seria muito importante esse texto estar bem claro na nossa mente, né, para que a gente atue, né, dentro desse cargo tão especial que Deus nos dá, né? Então vamos lá. Aqui ele vai falar bem especificamente, né, é uma carta que Paulo envia a Timóteo. Timóteo era pastor, se não me engano, na igreja de Éfeso, nessa época, tá, meus irmãos? Na igreja de Éfeso. E como pastor ali, ele estava tendo algumas dificuldades, especialmente, né, em relação à liderança, à autoridade. Era um pastor muito jovem, né, ele precisava ainda amadurecer, crescer bastante. E aqui Paulo está explicando um pouquinho para ele, né, como que a igreja deveria ser treinada para escolher seus presbíteros e seus diáconos. Bom, então esse texto ele vai ser muito importante para a gente nessa reunião de hoje. Então ele diz: esta é uma afirmação digna de confiança. Versículo 1, tá bom? Se alguém deseja ser bispo, né, ou presbítero, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Né? Aí eu já vou trazendo aqui uma certa explicação, né? Irrepreensível, a palavra ela se autoexplica, né? Que não seja repreendido em nada, né? Não tenha nada a ser repreendido na sua vida. Ou seja, uma vida santa, uma vida, né, dotada de devoção real a Deus. Deve ser marido de uma só mulher. Esse texto é bem interessante porque ele tem uma dupla interpretação, ele é um pouquinho difícil, né, porque ele pode significar duas coisas. Então, na dúvida, a gente fala das duas coisas. Tá? Então, quando fala marido de uma só mulher, né, a maioria dos intérpretes vão entender, né, que Paulo está se referindo ao contexto de Éfeso naquela época, em que muitos dos convertidos eram poligâmicos, né? Eles tinham mais de uma mulher, porque fazia parte da cultura helênica daquela época, né? Não era algo que estava fora das leis civis deles naquela época. Bom, mas aí Paulo vai dizer: olha, por mais que, né, se você se converteu a Cristo e você tem duas mulheres, a gente não vai fazer você abandonar uma delas, nesse contexto poligâmico aqui, né? Mas para ser um presbítero, sim, você vai ter que ser marido de uma só mulher, porque é dessa forma que a Bíblia institui, né? E algumas interpretações mais modernas, né, vão levar em consideração também a questão do divórcio, né? Uma vez que você casa, você se torna uma só carne com aquela pessoa. Então aqui, né, talvez uma interpretação mais ampla, né, uma pessoa que tem um segundo casamento, estando a primeira mulher ainda viva, então seria o caso de um divórcio, né, ele seria marido de duas mulheres. Tá bom? É interessante a gente notar isso. É uma interpretação talvez um pouco mais onerosa, né, porque talvez você vai entrar em alguma igreja presbiteriana e perceber diácono ou presbítero que é divorciado, né? Então, essa segunda interpretação, né, muitas vezes ela é deixada de lado por alguns que preferem apenas usar a primeira interpretação. Mas aqui a importância, né, de uma família segundo os padrões de Deus. Bom, então talvez a interpretação melhor aqui é isso, né? Aquele que vai estar como presbítero, nesse caso aqui desse primeiro texto, ele precisa ter uma família segundo o coração de Deus. E vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, bom, viver sabiamente e ter uma boa reputação. Então, não tem a ver apenas com inclinações internas, né? As pessoas ao redor precisam também dar um bom testemunho. Deve ser
hospitaleiro e apto a ensinar, né? Depois vai falar, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, né? Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família, mais uma vez entrando naquele aspecto inicial, né, que vai ajudar a gente a interpretar. Né? Ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Né? Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É uma pergunta retórica. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Então, aqui, em primeiro lugar, o aspecto de um bispo, um presbítero, tá? Que nesse caso pode incluir tanto o regente como o docente, que seria o pastor e também o presbítero, né, eleito pela igreja. Bom? Então, todas essas características aqui trazem um peso muito grande de responsabilidade. Né? E aqui a grande questão é, poxa, pastor, então tem que ser alguém santo, perfeito. Será que é possível existir alguém assim na igreja? Né? O texto ele está aqui como um padrão, né? Como um alvo a ser atingido. Né? E esse alvo ele precisa ser revisto todos os dias. Né? Você quer ser um presbítero na igreja? Ok, você está almejando um cargo de muita honra, uma tarefa muito bela, muito especial, mas veja bem qual é o seu alvo. Você tem que buscar desenvolver na sua vida todas essas coisas. Bom? E aí, né, aqui, outra vez fazendo a interpretação, da mesma forma, os diáconos. Tá? Então, em primeiro lugar, essa primeira parte aqui do texto grego, né, ele está falando os diáconos também devem avaliar essa mesma lista, mas agora ele vai falar também de uma forma mais específica, né? Devem ser respeitáveis e ter integridade. Tá? Eu gosto muito dessa palavra integridade, né? Ela tem a ver com ser inteiro, ser completo, né? Então, como que é ser completo? Também não devem beber vinho em excesso, né? Nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Tá? Aí esse versículo próximo ele traz uma certa polêmica, né? Porque ele vai dizer, de igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. As pessoas vão usar esse versículo fora de contexto para dizer, ele está dizendo que mulheres também podem ser diaconisas. Não é esse o caso, pelo menos numa interpretação mais cuidadosa, né? Já que a gente vai ligar ele ao próximo versículo que diz o diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos, né? O mais provável aqui, e a interpretação melhor, né, é que de igual modo, né, as mulheres desses diáconos, né, sejam também respeitáveis, né, não caluniar ninguém, trazendo a mesma ideia do presbítero, né? Diácono ele tem que liderar bem a própria casa, então ele tem que ser também marido de uma só mulher, né, e liderar bem seus filhos, ele precisa cuidar, né, para que a sua esposa e também os seus filhos não sejam pedras de tropeço na igreja, né, porque ele vai ser avaliado constantemente nisso, né, e com certeza isso também vai trazer autoridade para ele na hora de liderar a igreja. Continuando, aqueles que exercem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Embora espero vê-lo em breve, né, Paulo dizendo a Timóteo, escrevo-lhe essas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. E aqui ele vai explicar um pouquinho o que é aquele segredo da fé. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Então aqui também um pouco
de um testemunho de fé, né, uma confissão de fé, né, que deve ser confessada, né, por aqueles que querem fazer parte da igreja, por aqueles principalmente que querem ser presbíteros e diáconos. Então, a princípio, olhando para essa lista, né, o que vocês veem em relação a esses cargos? Vocês acham que são cargos fáceis, né, de serem exercidos? Com certeza não são cargos fáceis de serem exercidos, né? E a gente vai entender também, né, que para que eles sejam exercidos é necessário a graça do nosso bom Deus, a capacitação do nosso bom Deus. E Ele dá essa capacitação. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, à medida em que nós abrimos mão, né, muitas vezes, de aspectos da nossa vida, né, para que exerçamos com cuidado, com carinho, com dedicação e amor, né, e vamos exercer esses cargos com a sabedoria que vem do alto. Bom? Então, eu acredito que esse texto, ele fala por si só, né? Quando eu falo de um treinamento de oficiais, né, a primeira coisa que eu gostaria é não ficar inventando muita coisa. Talvez você vai ver livros falando a respeito de presbítero, livros falando a respeito de diácono, diaconia, né? Mas o livro principal que nós temos como regra de fé e prática é a palavra de Deus, e esse texto deixa muito claro para a gente, né, quais são os aspectos que devem ser desenvolvidos, né? Então, nesse primeiro momento aqui, e eu sei que já está acabando o tempo, mas o segundo é um pouco mais rápido, tá? Nesse primeiro momento é interessante, né, que para sermos treinados a oficialato, tanto aquele que é já um oficial, como aquele que aspira, né, ao oficialato, é importante que esse texto seja lido, relido e praticado na sua vida constantemente. Pastor, se tiver algum aspecto desse texto, né, que me impede, né, seja franco, seja honesto, né? Talvez um diácono, um presbítero, né, quando ele é honesto e ele avalia esse texto com cuidado, ele vai entender se, né, aquilo que diz respeito à sua vida o prepara para esse cargo especial, para não acontecer o caso que Jesus Cristo citou. Não tente construir uma torre, né, sem antes avaliar o preço, sem antes avaliar o material, sem antes avaliar a força que vai ser necessária para usar. Talvez alguns desses aspectos, né, vão poder ser desenvolvidos com o tempo. Por exemplo, aqui fala, né, que ele não deve ser um recém-convertido. De repente alguém vai chegar e falar: pastor, eu sou um recém-convertido, mas eu quero muito ser um presbítero, um diácono. A palavra de Deus diz: não é hora. Talvez um dia você vai poder ser, mas primeiro você tem que ser amadurecido, porque o diabo está lá ao derredor. Um recém-convertido, ele é propenso a cair em alguns erros. Então guarda essa energia, recém-membro, de uma igreja, aguarde o tempo oportuno, guarde essa energia para esse tempo, Cuide bem da sua família, cuide bem dos seus amigos, para que Deus, à medida da sua vida, vá te capacitando também a cuidar da igreja dele, tá? Alguma dúvida em relação a essa primeira parte? É um grande desafio apenas, Talvez dúvida não, mas um grande desafio, Alguém gostaria de comentar já de primeira mão essa primeira parte, contar para a gente alguma coisa que pudesse elucidar um pouco mais? Pode falar. Tá. Muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aham. E assim, eu vai fazer Ronaldo. 2 anos já. Sim. Não, 2 anos. E eu tenho percebido isso na minha vida, sabe? Como que o exercício, apesar de que ela me um pouco digital, o diaconato, mas acho que quando é possível, assim, apresentar as entregas de sexta, então, uma experiência
que a gente teve a capacidade de poder ajudar, eu acho que isso fortalece a confiança mesmo que a fé, o Deus que quiser retribuir, né? Que não é assim, só uma delírio de alguém ou uma conspiração elaborada lá pelos padres, pelos papas lá da Idade Média, que realmente a gente está seguindo um Deus que é real. Assim, isso não precisa se explicar bem assim, isso é visível para mim internamente como que exercer a diaconia desenvolveu, né? Muito obrigado, viu, Jairo? Então, eu não sei se todos conseguiram ouvir bem, né? Porque como o microfone aqui do computador ele é limitado, né? Mas o Jairo contou um pouco aí do testemunho dele como diácono, né? E como que isso tem evidenciado, né, a graça de Deus na vida dele, como que Deus capacita, guia e honra, né? Assim como está escrito nesse versículo, tá? E realmente, meus irmãos, quanto mais nos dedicamos, né? Não só ao oficialato, hoje o treinamento é oficialato, né? Mas quanto mais nos dedicamos à obra de Deus, mais Deus também nos capacita, né, a fazermos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que leva a igreja, né, a um crescimento em Cristo Jesus. Eu não vou dizer crescimento espiritual, porque não é espiritual apenas, né? Ele diz respeito a aspectos tanto materiais como imateriais da nossa vida. O crescimento, ele é íntegro, ele é inteiro em nós, tá, meus irmãos? Essa segunda parte, mais alguém gostaria de comentar? De casa também, alguém de casa que quiser falar? Eu vou trazer então a segunda parte aqui bem rapidinho, para depois a gente continuar um pouquinho mais nessa conversa aí, né? Como a gente começou uns 10 minutinhos mais tarde, a gente também vai demorar uns 10 minutinhos a mais aí para terminar. Mas diz respeito, então, a como que a nossa igreja, né, reunida em concílios e mais concílios e com a seriedade, né, da responsabilidade que foi dada por Deus, né, de alguma forma... Deixa eu dar entrada aqui para o Paulinho. Pronto, o Paulinho está aqui com a gente também. Né, como que, então, foi elaborado, né, por esses concílios e registrado na nossa Constituição. Né? Então, quando nós falamos da nossa Constituição, é um dos nossos documentos de autoridade, né, da IPB. Deixa eu mostrar aqui para quem está aqui também. Né? E ele constitui, na verdade, mais de um documento. Né? Então, a gente tem a nossa, quando a gente fala do Manual Presbiteriano, a gente tem a nossa Constituição, a gente tem também o nosso Código de Disciplina e a gente tem também o nosso princípio de liturgia. Né? Então, todos esses documentos juntos aí vão nos guiar como igreja a permanecermos firmes nos princípios de liderança, né, dessa instituição que é a IPB. Né? Qualquer igreja que se desvia, né, desses princípios da Constituição, do Código de Disciplina, né, também dos princípios de liturgia, né, elas estão se desviando da profissão de fé que fizeram, né, quando disseram diante de Deus e de homens que seguiriam e manteriam-se fiéis, né, a essa instituição, né, que cremos nós representa a vontade de Deus na nossa vida. Né? Não estou dizendo de maneira nenhuma que a IPB é a única igreja que representa a igreja do Senhor, né? Mas se nós estamos aqui hoje é porque nós entendemos, né, aspectos importantíssimos dessa igreja que nos levam a entender a sua fidelidade. Né? E mesmo diante de grandes erros, nós vemos que, né, os próprios princípios de liderança nos ajudam, né, a identificar esses erros e a corrigi-los. Né? Para isso, existem tantas reuniões de conselho, presbitério, sínodo, Supremo Concílio, né? Então, vezes ou outras, algumas coisas são revisadas. Mas a nossa Constituição, ela vai falar um pouquinho a respeito do pastor, do presbítero, né, e também do diácono. E aí eu gostaria de ler, porque, como eu disse, né, acredito eu que seja um dever do diácono, um dever, né, do presbítero, um dever do pastor ter a Constituição e poder consultá-la, né, e quem sabe até mesmo fazer uma leitura, pelo menos uma vez, desses termos para que ele consiga entender e para que ele não caia no erro, né, de inventar coisas, né, que não estão descritas. Lembrando que a Constituição ela não é um texto inspirado por Deus, né, mas com certeza
escrito por homens que buscaram, né, com sabedoria a palavra de Deus, né, e aquilo que a palavra ensina sobre essa liderança. Bom, então vamos lá, o primeiro artigo aqui, né, que vai nos apresentar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa questão do oficialato, é o artigo 25. E aí eu vou ler, né, eu acredito que nem todos têm. Existe já hoje até um aplicativo, viu, meus irmãos? Se alguém um dia quiser baixar no seu celular, chama CIIPB. E aí ela tem ali a nossa Constituição. Se eu não me engano, ela tem também o Código de Disciplina e o princípio de liturgia da igreja também. Tá? Então, o 25, né, então é uma primeira sessão aqui, né, está no capítulo 4 da nossa Constituição, né, e esse artigo 25 ele vai falar: a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e benevolência mediante oficiais que se classificam em ministros do Evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos, tá? A, B e C. Então, logo aí nesse primeiro artigo, a gente já vê que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela adotou esse método que a gente crê que é tirado da Bíblia para o governo da igreja, através desse tipo de oficialato. Não quer dizer que em outras denominações talvez você vai encontrar, né, a mesma forma, né, mas aquele que adere e se torna membro da Igreja Presbiteriana, ele é questionado a respeito disso. Você está de acordo, né, com essa forma de governo? Então, todo aquele que está aqui hoje, ele foi questionado sobre isso e em algum momento ele falou: sim, eu estou de acordo, né? Então você também aceita que essa é a forma de governo, né, adotada pela Igreja Presbiteriana, a qual você vai estar submisso, tá? E aí a gente tem um parágrafo 1 e 2 que diz: esses ofícios são perpétuos, mas o exercício é temporário. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, tá? Então, uma vez que você se torna presbítero ou diácono, né, ou pastor, né, a não ser que haja uma disciplina forte o suficiente para te excluir desse cargo, né, você vai ser perpetuamente, né, um presbítero, um diácono, um pastor, né? Porém, o exercício dele na igreja, né, ele vai ter um tempo determinado. A gente vai ver daqui a pouco. Para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Tá? Então, isso também é sempre levado em consideração quando alguém se torna membro da igreja, né? Ninguém pode depois questionar e dizer: eu estava aqui enganado, eu achei, né, que poderia ser diferente. Não, é dessa maneira que a gente entende que a Bíblia nos ensina que precisa ser. Artigo 26, tá? Os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os diáconos da igreja a que pertencem. 27. O ministro é membro ex officio do presbitério e do conselho, quando pastor da igreja, né, do sínodo do Supremo Concílio, quando eleito representante. Presbítero é membro ex officio do conselho e dos concílios superiores, quando eleito para tal fim. Aqui ele vai trabalhar um pouquinho, né, como que isso vai funcionando na prática, tá bom? Parágrafos 1 e 2 do artigo 27. Ministros e presbíteros, embora não sendo membros de um concílio, poderão ser incluídos nas comissões, né, de que trata o artigo 99. Né? A gente depois pode até dar uma olhadinha, né, mas a gente vai perceber que esses presbíteros, né, eles podem fazer parte dessas comissões, então, né, de jurisdicionamento aí do concílio, tá bom? Segundo parágrafo, né, para atender às leis civis, o ministro será considerado membro da igreja de que for pastor, né, continuando, porém, sob a jurisdição do presbitério. Esse adendo aqui é interessante porque, né, todo mundo aqui que está aqui hoje, deixa eu ver, acredito que quase todo mundo, a Rosilene, só que a gente ainda está no processo, né, mas todo mundo aqui é membro da Igreja Presbiteriana de São Carlos. Então você está debaixo da submissão do governo dessa igreja, da disciplina dessa igreja, menos eu. Eu estou debaixo do jurisdicionamento do presbitério de São Carlos, tá bom? Para efeitos civis, né, eu sou membro dessa igreja, mas para efeitos eclesiásticos, né, quem tem poder jurisdicional sobre mim é o presbitério de São Carlos, tá bom? Então, só para a gente entender algumas questões aqui. 28, admissão a qualquer ofício depende, tá?
tá? E aqui é muito importante. Quem está aqui ou é um oficial ou aspira o oficialato, né? Ou no caso da Rosilene, né? Quer ajudar os oficiais aí como auxiliadora, tá bom? Mas aqui demanda do quê? Da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Então aqui a gente vê duas coisas. Vocação tem a ver com esse chamado interno, tá? Você, né, na sua vida devocional com Deus, né, vai se aproximar dele a ponto de entender qual é o chamado de Deus para a sua vida, né? Mas não basta apenas esse chamado interno. Você precisa da aprovação externa, que é dada através do povo de Deus, que é a igreja. Como que a igreja promove isso? Através de eleição. Então não basta apenas você querer ser diácono, né? Ou você disser que não, mas eu tive uma revelação num sonho, aí à noite, Deus falou para mim que eu tenho que começar a ser diácono amanhã. Primeiro você vai ter que passar por uma eleição. Se a igreja entender, né, então a confirmação é real. Para que não caímos em nenhum erro. O nosso próprio Deus, na palavra dele, ele nos traz essa direção. Tá bom, meus irmãos? Artigo 29. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Muito importante também. Um diácono, né, se ele for eleito presbítero, né, ele precisa, de alguma forma, ser exonerado do cargo de diaconia. Tá? Mesma coisa, um presbítero que deseja ser um diácono, ele precisa deixar de ser presbítero. Um pastor, ele não pode ser um presbítero regente e nem um diácono, tá? E nem vice-versa. Se um presbítero ou um diácono deseja o ofício pastoral, ele precisa abandonar esses cargos no momento da sua ordenação. Tá? Deu para entender? Pode falar, Rosilene. Então, aí a gente tem um ponto na nossa Constituição, né, que diz que uma igreja, para ela ser uma igreja independente, né, ou uma igreja organizada, ela precisa ter um mínimo, né, de um pastor, 2 presbíteros, e aí alguém vai poder me ajudar. 2 diáconos também, né? 3 diáconos, né? Isso, para compor a diretoria. Então, um presbítero e 2, um pastor e 2 presbíteros já formam um conselho, tá? E também 3 diáconos já conseguem formar uma junta diaconal. Então, o que acontece? É uma igreja muito pequena que está começando, ela ainda é tratada como congregação. Então, o conselho dela vai ser a igreja mãe, né? Eu vou citar o exemplo da nossa congregação Ebenezer, né? Então, a Ebenezer, ela não tem um conselho, né, e ela não tem uma junta diaconal. Então, tanto os presbíteros que estão lá, como os diáconos que estão lá, são membros aqui dessa igreja. Tá? Em novembro, ela vai passar a ser uma igreja independente, porque hoje ela já tem essa capacidade. Ela já pode ter o seu próprio pastor, ela tem, né, pelo menos 2 presbíteros, talvez até mais, né, e ela já consegue ter pelo menos 3 diáconos. Então, no dia da organização, eles já vão fazer essa eleição lá. Tá bom, Rosilene? Só para você entender um pouquinho mais. Obrigado pela pergunta. Muito, muito boa a pergunta, viu? Eu vou ler só mais aqui o 30 e o 31, para depois passar para uma outra questão um pouco mais interessante aqui. Rosimar chegou aí. Então vamos lá, meus irmãos. Então, na nossa Constituição, artigo 30, vai dizer: o ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela igreja, né, representada no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. Tá? No parágrafo único vai dizer: os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro de bispo, pastor, ministro, presbítero ou ancião, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador, doutor e despenseiro dos ministérios de Deus. Indicam funções diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício. Né? Então, se você me chamar de pastor, me chamar de reverendo, me chamar de presbítero, é a mesma coisa. Nas Escrituras Sagradas é a mesma coisa. Né? Ancião eu ainda não sou. Né? Se alguém quiser me chamar de anjo da igreja, vai ser bem interessante. Né? Mas é como
aparece lá em Apocalipse, tá bom, meus irmãos? Mas só para os irmãos terem um pouco da curiosidade aqui, né? A Constituição também mostra isso, né? Apesar da Bíblia mostrar esses nomes todos diferentes, né, eles estão se relacionando a um único ministério que é o pastoral, né? E aí aqui o 31 vai falar das funções que são privativas, só o pastor ele pode exercer essas funções, que é administrar os sacramentos. Então na IPB só o pastor, né, administra a Santa Ceia e o batismo, bom, meus irmãos? Invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, né, aquela bênção no final do culto, também é do pastor, né, um presbítero ou um outro membro, eles podem ler essa bênção que está escrita lá na palavra de Deus, tá? Mas não invocar a bênção que é uma função do pastor. Né? Celebrar o sacramento religioso com efeito civil. Tá? Então, quando a gente vai fazer aquele casamento com efeito civil, na IPB é só o pastor que pode. Tá? Orientar e supervisionar a liturgia da igreja de que é pastor. Né? Então, todo culto, toda programação é o pastor que vai lá, né? E ele supervisiona. Né? Se não for ele mesmo que fizer essa liturgia, ele tem que avaliar, né? Para entender se realmente ela está conforme aquilo que a Bíblia exige, para que não caia em nenhum erro, tá bom? Vamos lá, eu vou passar agora para o artigo 36, que eu acho que é bem importante para esse treinamento nosso, e que, volto a dizer, todo mundo deveria ler, né? Principalmente quem está aqui hoje, tá? Deveria ler e conhecer, e hoje é de fácil acesso para qualquer um que quiser. Então, o artigo 36 vai falar das atribuições, né, do ministro que pastoreia a igreja. Então, o que vocês podem cobrar de mim, do pastor Flávio, de um próximo pastor que vier um dia, né? Orar com o rebanho e por esse, né? Apacentá-lo na doutrina cristã, exercer as suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, né, os novos na fé, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos, desviados, exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo de governo. Tá? Então, isso tudo aqui são funções do pastor, que vocês podem cobrar do pastor. Vocês vão cobrar se vocês conhecerem, né? Então, o pastor ele tem que ler isso aqui constantemente, né, e cumprir esse dever. Né? Eu assumi essa Constituição como, né, uma direção bíblica para mim. Tá? Então, isso eu preciso cobrar de mim mesmo e ser cobrado dos irmãos. Vamos lá para o artigo 50, então, que agora vai falar do presbítero e também do diácono, depois no 50, para frente, né? Vai ser do 50 até o 58, tá bom? Então vamos lá, presbítero regente, tá? Esse que é eleito pela igreja, que vai formar o conselho junto ao pastor. É o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo, a disciplina, zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando por isso eleito ou designado, tá? Dúvida, Caio? Perdão, achei que você tinha erguido a mão. Então aqui, meus irmãos, está falando um pouquinho do presbítero, ele é um representante, né? Logo, ele recebe um poder em nome da igreja, ele vai representar os membros da igreja, né? Por isso, né, quem está aqui que é presbítero, né, também, né, precisa ensinar a sua igreja, né, a fazer uma boa eleição, uma boa escolha, uma vez que esse que está aqui hoje representa a igreja nos mais diversos aspectos, né, governo, disciplina, zelo, né, os interesses da igreja. E aí sim, né, o que compete então ao presbítero, tá? Então o presbítero tem que aprender e os membros têm que cobrar, tá bom? Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, tá? Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doença e aflições, distribuir os elementos da ceia, né? Lembra quem achava que era só garçom? É só um aspecto, tá bom? Né? Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais,
representar o conselho no presbitério e no sínodo e também no Supremo Concílio. Bom? Então aqui, né, você vê que algumas características até são muito parecidas com a do pastor, né, porque o pastor e o presbítero, né, ele tem igual dignidade, talvez algumas funções privativas diferentes, mas eles têm igual dignidade, assim como têm igual responsabilidade também para com a igreja. Bom, meus irmãos? Artigo 52, o presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. Então, se for para uma reunião de presbitério, né, pode ser eleito para presidente tanto um pastor quanto um presbítero. Né? Pode ter voto, né, de igual valor, tanto o pastor como um presbítero. Bom, vamos lá, um pouco do diácono agora. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a sua supervisão, né, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente. Então, o que ele vai se dedicar com mais assiduidade? Né? A arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Tá? Então a gente vê aqui alguns aspectos um pouco mais estruturais, mas o termo é bem claro, dedicar-se especialmente a isso, né? Porque quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vai ver que não é apenas isso, né? Ele também, né, em alguns momentos vai ter essas atribuições, tanto de um presbítero como de um pastor, né? Vamos lá. Aqui a gente leu até o 53. Deixa eu ver se... Tá, uma informação importante, né? Lembra que a gente falou que apesar da ordenação, né, ser perpétua para o pastor, presbítero e diácono, o exercício, né, ele tem um tempo limitado. No caso do pastor, quando ele é eleito pela igreja, a igreja escolhe se vai ser para 1 ano, 2 anos, até no máximo 5. Tá? Quando é um presbítero ou um diácono, o artigo 54 diz que o presbítero e o diácono, né, ou o exercício deles, limitar-se-á ao período de 5 anos. Tá? Então, quando um diácono é eleito ou um pastor é eleito pela igreja, o exercício dele é de 5 anos, que pode ser renovado. Como que vai ser renovado? Né? Então, aqui vai falar, 3 meses antes de terminar o mandato, o conselho fará proceder a nova eleição. Fim do mandato fim do mandato do presbítero e não sendo reeleito, tendo sido exonerado a pedido, ou ainda, né, por haver mudado de residência, né, que não lhe permite exercer o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando convidado, né, distribuir os elementos da ceia ou mesmo tomar parte na ordenação de novos oficiais. Então, só para entender, acabou os 5 anos, nova eleição. Se for reeleito, mais 5 anos. Tá? Caso não seja reeleito, ele não deixa de ser presbítero nem diácono, mas ele pode, no caso, participar aí, né, quando convidado de algumas coisas, ele fica em disponibilidade. Aqui, no caso mais específico, presbítero. Tá bom? O diácono também da mesma forma. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres. E aí trazendo à tona o texto de Timóteo, né? Irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Tá? Então, mais uma vez, trazendo à tona agora de forma constitucional o texto bíblico. Tá? Vamos lá. A função ou as funções de presbítero ou diácono cessam quando ele termina o mandato não sendo reeleito, se ele mudar para um lugar que impossibilita ele de exercer o cargo, se ele for deposto, né? Ou se ele se ausentar sem motivo justo, né, durante 6 meses das reuniões do conselho, né, se for presbítero, ou da junta diaconal, se for diácono. Tá? Então aqui, esses textos são muito importantes. Eu vou ler só mais os 57 e os 58 para a gente entrar aqui nessa parte de conversa, tá bom? Então vamos lá. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, né, poderá pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito. É um título, tá bom? Respectivamente, sem prejuízo no exercício do seu cargo, né, se para ele forem reeleitos. Então aqui é um título que pode ser dado tanto ao presbítero ou ao diácono que serve por mais de 25 anos, tá bom?
por mais não, né? Até 25 anos ou mais. Vamos lá agora, né? O parágrafo único. Os presbíteros eméritos, no caso, né, de não serem reeleitos, poderão assistir às reuniões do conselho sem direito a voto. Tá? Então, se você é presbítero emérito, você pode assistir às reuniões do conselho, que muitas vezes, né, são privativas, tá bom? E por último, aqui no 58, a junta diaconal dirigir-se-á por um regimento aprovado pelo conselho. Então, até aqui no final desse manual, né, a gente tem modelos de regimento, né, a nossa junta já tem o seu regimento, né, que já foi passado pelo conselho, aprovado, né, então essas são características agora aqui mais institucionais. Então, primeiro, a gente recorre à palavra de Deus, né, que traz os princípios, né, mas para uma forma didática também, a instituição presbiteriana criou, né, esse manual para nos auxiliar, que deve ser visto, né, e revisto, tanto por aquele que é oficial, como por aquele que deseja o ser. Entender, né, qual é a responsabilidade é muito importante, tá bom? Então aqui são esses aspectos que eu gostaria de trazer, né, e a pergunta que eu quero fazer é, né, uma pergunta sincera, né, que talvez você não precisa responder se ficar constrangido, mas todos aqui conheciam, né, esses artigos da Constituição, né, se alguém não conhecia, ou pelo menos não tinha um entendimento tão claro, pode ser sincero, tá? Mesmo dos outros irmãos aqui, né, Mateus, Caio, vocês conheciam? Não, né? Nem sabia que existia, né, Rosilene? Muito bem. Pois bem, né, meus irmãos, é interessante, é muito importante, né, eu acho que esse treinamento nos ajuda nesse ponto, né, porque apesar de muitas vezes olharmos e falar, não, é coisa simples, todo mundo sabe, será? Né? Precisamos rever constantemente, entender que, né, tanto quem está no cargo como quem aspira está assumindo essa responsabilidade, poderá ser cobrado dessa responsabilidade. Então isso traz um peso muito grande, como eu disse lá no início, não é para desanimar ninguém, não é para fazer com que você deixe de ser, mas para você entender que a honra que Deus vai te dar é te capacitar para que tudo isso seja feito segundo a vontade dele. Bom, meus irmãos, então gostaria de abrir agora aqui esse finalzinho, né, para dúvidas, esclarecimentos, testemunhos. Sim. A igreja presbiteriana não é uma igreja que vem um outro pastor para cá. Ele pode fazer do jeito que ele quer. Então, por isso que a igreja presbiteriana é uma igreja sistematizada. Isso. Manual, esse manual, por isso que ela, em todos os lugares, ela é igual. Isso mesmo, Gabriel. Não um pastor, uma liderança humana. É. Muito bem. Então, só para entender, né, melhor aqui quem não conseguiu ouvir direito, né, mas a pergunta é por que, né, esses detalhes tão preciosos? Mas é justamente porque a nossa igreja é uma igreja nacional, ela é regida a nível nacional, ela é um concílio nacional, né, de igrejas. Né, e diferentemente, não criticando, né, mas a igreja presbiteriana entendeu que essa Constituição deveria ser adotada por todos que querem ser presbiterianos do Brasil. Né, então, a igreja presbiteriana do Brasil, ela só é igreja presbiteriana do Brasil se ela seguir essas regras. Né? Ela pode ser disciplinada, caso ela não siga, tanto a nível de igreja, conselho, né, presbitério, sínodo, né, e o Supremo Concílio, é lógico, ele vai, né, no caso, reger para que isso aconteça da melhor maneira possível. Tá? Então, isso aqui é muito importante para nós. Né? Às vezes podem ser detalhes que falam, pastor, isso é tudo burocracia. Não é. Né? A gente tem testemunhos, né? Não, testemunhos não, testemunhos, né? Às vezes de pessoas, né, que se achegam até a IPB, e isso não é para gabar, já disse no início e volto com toda a humildade, temos muitas falhas, muitos defeitos, né? Mas vejo muitas vezes pessoas que se achegam a nós dizendo, pastor, eu estava numa igreja que era uma bagunça, né? Um dia vinha um pastor e falava que a Bíblia era isso, né? No outro dia vinha um outro pastor e em vez de ler a Bíblia, lia o gibi da Turma da Mônica, né? Com o mesmo peso de autoridade da Bíblia. Estou citando um extremo aqui, brincando um pouco, né, mas para a gente perceber o nível, né, como não tinha nada que pudesse trazer uma regência, né, uma estrutura, né, de limitações, né, cada pastor, ou cada ancião, ou cada grupo aí, agia da forma como entendia que era melhor, mas não foi assim desde o princípio.
A gente sabe que não era assim. A Bíblia nunca nos mostrou que foi desse jeito, né? Basta olhar para o povo de Israel, que foi a primeira igreja, né? Como ela era regida, como a palavra de Deus os guiava, né? Com regras muito bem claras, e como depois a igreja, né, passa a fazer isso, né, depois da sua instituição pelo próprio Jesus Cristo. Como Jesus Cristo nos traz esses princípios para que essas regras fiquem todas muito bem claras, né? E quando elas são bem seguidas, a gente percebe que a igreja prospera, a igreja cresce, a igreja agrada ao Senhor. Bom? Mais alguém? Como você falou, Pode falar, tá bom. de escolher 2, 3, 5 anos, é um presbitério ou um pastor de história? Parece que era um pastor de história, não um presbitério. Não, aí vai depender, né, depois a gente pode olhar, no manual ele fala de duas formas, né, de um pastor pastorear uma igreja. Ele pode ser eleito pela igreja, né, e aí nessa eleição, o conselho da igreja ele vai convocar já com essa definição, né? Por exemplo, quando teve a minha eleição aqui recentemente, né, aprove o conselho que fosse para 2 anos. Então o conselho, né, escolheu 2 anos, colocou diante da igreja e a igreja aprovou isso através do voto, tá? Mas também existe o pastor designado pelo presbitério. Então esse é um caso que, né, enquanto a igreja ela não se vê em condições ou capacidade de escolher um próprio pastor, ela pede ao presbitério que designe. Aí quem vai escolher esse tempo é o presbitério. Aí ele também pode escolher 2, 3, até 5 anos. Bom, essa designação. Existem outras categorias também, mas essas duas aí são as principais. Caio? Perdão, Caio, eu não consegui escutar. Um tempo mínimo, né? É aconselhado, se eu não me engano, não me lembro se está na Constituição, é uma interpretação do Supremo Concílio, mas 1 ano. 2, né? 2 anos. Então, 2 anos para presbítero e diácono. Se não me engano, é 1 ano para lideranças de ministério, né? Talvez isso é uma adoção até mais interna, tá? E aí sim o Supremo Concílio indica 2 anos. Indica não, acho que ele determina, né? Aí não precisa. Aí é automático. Se for apenas uma transferência, né? Então é membresia de IPB. Então, se você não é membro de uma IPB e passa a ser membro, é pelo menos 2 anos para você poder ser eleito para um presbítero ou um diácono. 1 ano para, né, no caso, a indicação para ser um líder, tá? De ministério. Diretorias, né, de departamentos internos, se não me engano, é 1 ano. Tudo são 1 ano. Mais alguma pergunta? Pastor, e se eu não for presbítero, diácono, né? O que eu faço? Auxilie, né? Como você vê, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa árdua, né? Ser um pastor, um presbítero, um diácono, né? Mas eles são membros da igreja como todos os outros membros, né? Eles não têm apenas uma honra e uma dignidade maior, eles têm uma responsabilidade que é muito grande, né? E quem auxilia para que o conselho seja um bom conselho, para que a junta diaconal seja uma boa junta diaconal, são os membros da igreja, os demais membros, né? Então, a junta diaconal muitas vezes vai precisar organizar coisas que só os membros da junta não vão conseguir fazer. Eles vão precisar do auxílio da igreja, né? O conselho vai promover, né, coisas na igreja, sejam programações, eventos, qualquer outro tipo de demanda, né, com a ajuda de toda a igreja, né? O nosso conselho hoje está com 8, né, 7 presbíteros, né, e um pastor. É isso mesmo, Gabriel? 2 pastores, 2 pastores da Ebenezer. Então são 9. 9 membros hoje, né? E aí você pensa, né, numa igreja de mais de 200 membros, o que é 9? É muito pouco, né? Mas a igreja é o todo. A igreja não é só o conselho, a igreja não é só a junta diaconal. Então o auxílio mútuo, ele é muito importante. Bom, meus irmãos, mais alguma dúvida? Compartilhamento, esclarecimento? Esse vídeo depois vai ficar disponibilizado então no nosso perfil do YouTube, para quem quiser rever, tá bom? Lembrando aqui, né, você pode comprar, qualquer membro, acho que não precisa nem ser membro, né? Qualquer pessoa pode comprar a editora Cultura Cristã. Esse manual aqui que foi lançado em 2019, ele é muito bom, tá bom, gente? Tem um mais antiguinho. Esse aqui é muito bom porque ele tem notas de rodapé
que já mostram muitas coisas que foram decididas em Supremo Concílio ou Comissão Executiva, né? Por exemplo, né, algumas pessoas às vezes leem um termo ali da Constituição e acham meio obscuro, né? Então envia-se uma carta via Conselho ao Presbitério Sínodo ao Supremo Concílio, e lá o Supremo Concílio trata da interpretação, às vezes para tirar a obscuridade. Então aqui já tem notas das decisões, né, dos esclarecimentos do Supremo Concílio, né, sobre esses termos às vezes mais obscuros. Então essa daqui que foi lançada em 2019, não sei se é a mais nova. Alguém tem conhecimento aí se tem alguma mais nova? Foi o último, né? 19, 20, 21, 22. Então ainda é isso mesmo. Então vale a pena, se você tiver o interesse, gastar um dinheirinho aí para comprar, tá? Com essas notas fica muito bom. Caso você não queira gastar um dinheirinho, ou não tenha, né, esse dinheirinho, baixa lá o aplicativo no celular. Você já vai conseguir acompanhar muito bem. Não vai ter essas notas, né, mas tudo bem. Dá para acompanhar também, tá? Não cesse de ler os textos bíblicos. A Bíblia que vai nos orientar em última instância, em primeira também, né? Sobre essas questões todas. Tem a quantidade mínima, assim, para cada um, se ela não lembra, assim, tipo, não sei se tem mínimo 3, né? Isso. O máximo, limite, não tem um máximo, viu, Rosilene? É de acordo com a demanda da igreja mesmo, tá? Depende. Já viu aquele ditado, né? Muito cacique para pouco índio, né? Às vezes, se uma igreja é muito pequena e todo mundo é líder, fica meio complicado, né? Mas eu acho que a demanda, né? A gente vai ver igrejas presbiterianas aí de 1.000 membros, até mais do que isso, né? Então, você vai ver uma junta diaconal muito maior, né? Você vai ver um conselho muito maior, né? Acredito eu que a nossa igreja, com o número de membros, está tranquilo. Tá bom um conselho de até no máximo 10 pessoas, né, contando pastores, né, talvez uma junta diaconal de 15 a 20 membros aí é legal, suficiente. Oi? Tem mais pastores, é verdade, Gabriel. Gabriel está falando aqui. Uma igreja grande também às vezes vai exigir mais pastores, né? A nossa igreja hoje trabalha bem com 2, né? Eu estou aqui sozinho, mas a gente já está aí na expectativa, né, do pastor auxiliar para o ano que vem, né? Então, 200 membros aí é 100 para cada um. Já tá bom, tá de bom tamanho, né? 10 membros do conselho, né? Então são 20 para cada um. Tá bom também, né? Tá bom também. Muito bem, meus irmãos. Brincadeiras à parte aqui, todos bem tranquilos em relação a isso. Eu sei que muita coisa que eu falei, alguns já conheciam, alguma coisa nova para alguns, mas principalmente aqui fica a nossa motivação, tá? Sejamos motivados a trabalhar com zelo pela obra que não é nossa, mas é de Cristo Jesus, tá? Então eu vou encerrar mais uma vez aqui com uma oração, tá? Eu vou eu mesmo orar, porque eu estou mais pertinho do microfone, assim todo mundo ouve, tá, meus irmãos? E aí nós encerramos aqui, então, essa programação. Pai querido, mais uma vez agradecemos esse tempo precioso que nós podemos ter aqui, ó Pai, de treinamento, de aprimoramento, crescimento no Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos guiou, Tua palavra que guiou, ó Pai, os membros dos concílios a produzirem essa Constituição, que hoje é um documento de autoridade também para a gente, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por nos dar o entendimento e a sabedoria para podermos agir sempre conforme a Tua palavra e da melhor maneira possível, ó Pai. Pedimos agora que o Senhor nos motive, nos capacite, ó Pai, porque sabemos que a responsabilidade é muito grande e, ó Pai, as falhas estão sempre diante de nós, ó Deus. Podemos muito claramente, muito facilmente falhar, sermos tentados, ó Pai, muitas vezes pelo inimigo. Então pedimos a Tua proteção, pedimos que o Senhor nos capacite, nos guie na Tua sabedoria, nos corrija, nos discipline, ó Pai, quando assim for necessário, para que possamos atuar da melhor maneira possível, ó Pai, como membros dessa igreja, como membros da igreja invisível espalhada na face da terra, Senhor. Aqueles que não são do conselho, da junta diaconal, mas aspiram, ó Pai, que o Senhor confirme esse chamado no coração, também através da igreja, através do voto, para que essas pessoas estejam também trabalhando, ó Pai,
efetivamente para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Demorou um pouquinho mais do que o previsto, né? Então eu vou encerrar já aqui agora, e acredito que vai ter uma reunião agora também da Junta Diaconal. Eu espero que eu não tenha atrapalhado tanto com o tempo aqui. Eu vou encerrar aqui então a gravação.